Dilemas, episódio 106, chegando com um dia de atraso, mas faz parte, né, galera? Faz parte. A gente até podia culpar as cigarras que estavam ontem aqui bombando, mas não foi não. Foi porque a gente ontem, quando entrou pra gravar, não deu, rapaz. Confusão, aquele negócio todo, vocês sabem como é. E aí o closet ficou pequeno, a gente não conseguiu gravar. Mas o que é que nós fizemos? A gente estava muito em dúvida entre 3 dilemas que haviam chegado recentemente. A gente lançou uma enquete lá no grupo de apoiadores do podcast. E aí eles, pá! Se você quiser ser apoiador do nosso querido podcast, é só você entrar em redeamparo.com.br/amp e vem fazer parte dessa família maravilhosa. Maravilha! Vamos direto ao ponto? Que tal? Vamos nessa. É hora. Caboge, solta a vinheta, por favor. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. e Pedro Fonseca. Antes de Peu, meu querido Peu, ler o dilema de hoje, eu queria dizer que se você tem um dilema, não sei se você tem, se tá tudo sussa na sua vida, mas se não tiver, se você tiver aquela angústia no seu peito, quiser partilhá-la com a gente, é só escrever para pedro@redeamparo.com.br. E para luabarros@redeamparo.com.br. Manda pra gente, porque pode ter certeza que o seu dilema nunca é só seu dilema. Jamer. Vamos, Nelson? Vai. O que temos hoje, amor? A gente tem um dilema de uma Valentina. Rapaz, prestem bem atenção. Vou começar aqui lendo para vocês. Eu queria pedir que vocês prestassem atenção. Não é um dilema curtinho, não. É um pouquinho mais longo, assim. Mas vejam bem, venham com a gente. Dá a mão aqui. Vamos nessa. Oi, Lua e Peu. Comecei a ouvi-los recentemente e estou ouvindo todo dia. Sempre me trazem muitas reflexões. Vai devagar, Valentina, senão acaba os episódios. Se eu ouvir todo dia. Tenho 37 anos, sou mãe recente de uma Valentininha de 1 ano e 4 meses e sou casada há 12 anos, tendo quase 20 anos de relacionamento com meu Enzo. Nos conhecemos no meu primeiro ano de faculdade, já tivemos altos e baixos, mas sempre seguimos. E, até nossa mudança para outro estado, somos de São Paulo e agora estamos numa cidade do Nordeste, ocorrida por conta de que passei em um concurso e me tornei professora na Universidade Federal, sentia que por mais perrengues que tenhamos vivido, estávamos ali um para o outro. Eu e meu Enzo sempre fomos muito diferentes, eu do dia, ele da noite, eu precisando da luz do sol, da rua e do contato com o outro, ele evitando essas coisas o mais que pode. Como chama aquele? Feitiço de Áquila. Feitiço de Áquila. Como é o nome daquilo? Demonstrou, não é essa palavra não, mas é tipo, deixou muito claro qual é a sua idade agora. Foi. A minha? A sua. Ah, sim. E fazíamos graça disso. Eu via que um ajudava a equilibrar o outro, ao mesmo tempo em que conseguíamos nos manter juntos porque preservávamos o nosso espaço de individualidade, em que cada um podia viver suas preferências. Mas então nos mudamos, 1 ano depois engravidei, tive minha Valentininha 1 mês após o início da pandemia e a relação ruiu, e por muito pouco não nos divorciamos. Claro, né? Tudo pesado, sem rede de apoio, longe da família, aquele puerpério complicado, agravado pela pandemia. Nossa senhora, acho que essa é a história de tantas mulheres. Mas olhando agora, a relação começou de fato a ruir quando nos mudamos para cá. Nesse processo, Enzo largou uma carreira de funcionário público que odiava e está investindo numa nova ocupação profissional ainda sem retorno financeiro. Além disso, logo que ele veio para cá, a mãe dele faleceu e quase que por conta da distância não conseguimos chegar a tempo do enterro. Enfim, acho que estou dando muitos elementos porque penso que interferem, mas não chegando no X da questão. Nossas diferenças que já existiam hoje parecem barreiras intransponíveis. A despeito de Enzo ser um pai que exerce seu papel e nos dividirmos com os cuidados com a pequena de maneira mais equitativa possível, considerando que ela é uma bebê, que ainda mama, e que Enzo, por mais qualidades que tem, ainda é um homem nessa sociedade, e que cansativo é ter que ficar pedindo, explicando, repetindo para que as coisas básicas sejam feitas, mas isso é questão de outro dilema. Me sinto sozinha,
Sozinha porque não vejo a gente olhando para o mesmo horizonte. As liberdades que tínhamos para as nossas escolhas individuais se tornam motivo de discórdia, tensão, e sinto que sou eu que estou definhando aos poucos por, nessa situação de pandemia, ele sempre ter o álibi perfeito para não fazermos quase nada que envolva lazer, com o mínimo contato cultural e social. E por um tempo eu me conformei com isso. Hoje, depois de todo esse tempo de pandemia que ficamos o mais isolado possível, quase nunca concordamos sobre o que fazer com a pequena. Eu passei a sair e levá-la para caminhar e no parque, porque acho que isso não dá para abrir mão. Mas sempre vou sozinha. Ele raramente vai conosco, ou mesmo só ele e ela. Esse mês eu passei a levá-la no mercado e na farmácia, porque a logística de ter que fazer isso sem ela estava tomando o pouco tempo que tenho tido para me dedicar ao trabalho. As 2 vezes que fomos juntos à praia, eu moro a poucas quadras do mar, foram um desgaste para convencê-lo, e ele se justifica com a pandemia. Mas olhando para a nossa história, eu sei que isso é apenas parcialmente verdade. Só um exemplo. Eu estava grávida e queria passar o fim de ano com a família compartilhando a boa nova. Ele se recusou a ir e fui sozinha. Durante a gravidez, ele me acompanhou em todas as consultas, mas ele estava tão nervoso com o trajeto que a espera para ser atendido com o contato com os profissionais que eu ficava tentando tornar a situação confortável para ele, eu ficava mais nervoso e não conseguia olhar para mim. Eu sei, ele precisa de terapia, mas não há o que o convença disso. Foi tanto desencontro na comunicação sobre sair e viajar que, como resultado, nossa filha não conhece a maior parte dos avós e tios até hoje, embora desde agosto estejamos todos os adultos vacinados, a maioria com as 2 doses. Eu me angustio, sinto falta de contato social, de ir a um café, um parque, ver um museu. E acho que isso faz falta para nossa filha. Sinto falta da minha filha conhecer de onde veio e gostaria de viver isso com nós 3 juntos. Hoje, após mais uma crise de choro minha, ele concordou em ficarmos menos em isolamento em casa. Mas isso não me satisfez, porque já antecipo que a cada dia vou ter que refazer a negociação e que ele pode até ir, mas que vai com toda a sua carga de ansiedade, que obviamente é sentida pela pequena, que já tem todos os seus medos. E eu me pergunto, será que eu exijo demais? Será que querer ter experiências fora de casa, nós 3, é muito? Será que querer não só que ele esteja ali, mas que queira estar ali é uma expectativa absurda? Olho para a nossa história e vejo que nosso espaço de individualidade tão prezado era possível porque não tinha uma criança envolvida. Me vejo me perguntando se esse abismo e solidão que sinto pode voltar a existir como encontro. Escrevo com o coração na mão, nem sei se consigo expressar o meu dilema direito, mas de toda forma, obrigada pela escuta. Valentina. Uau, Valentina. Quanta coisa. Quanta coisa. Não sei exatamente por onde começar, mas lendo, né, e ouvindo sobre esse Enzo, me parece que essa ansiedade está cerceando os movimentos dele, né? Uma ansiedade legítima, né? Temos um vírus em circulação que realmente pode matar a gente e a gente precisa, sim, ficar alerta. Ao mesmo tempo, tem também um movimento de vacinação acontecendo, permitindo, né, pequenos encontros, passeios ao ar livre, sem tanta gente por perto. E ficar refém desse medo, me parece que aponta algo que precisa ser cuidado. E não é cuidado por você. É um cuidado médico, terapêutico, talvez psiquiátrico, porque é uma sequela natural que a pandemia deixou em muita gente, né? Esse medo. E é verdade, o outro se torna uma bomba relógio, né? Então não é fantasia, não é um delírio, é real, é legítimo. Mas como é que a gente cuida e lida com isso de um lugar sem tanto adoecimento psíquico, emocional, familiar, né? Então, fiquei angustiada lendo isso, assim, sabe? Porque deve ser muito difícil você se ver diante de um parceiro ou de uma parceira que não percebe como tudo isso que está sentindo está sendo ruim. Sim. Né? É muito isso, né?
E tem uma coisa que a gente está exatamente no olho do furacão. A gente não tem literatura nem científica nem emocional para saber o que é a travessia de uma pandemia. Então, eu fui lendo o e-mail, né, e fui sendo pego por uma sensação que todo mundo nessa equação precisa se cuidar, porque a gente já viu, esse vírus ele nunca foi uma gripezinha, né? Isso, na verdade, foi dito lá atrás por quem tinha o desejo de comandar um genocídio no país, mas nunca foi. Era uma pandemia, um negócio grave. Você pode passar para o outro. Minha gente, entra pelas vias aéreas, sabe? Assim, é um negócio que é... Então, muito... É ultra contagioso. É preocupante. Mata. Morreu mais de 500 mil de pessoas no país. Mais de 600 mil pessoas. Vai morrer mais. Todo dia continua morrendo gente. Então, assim, a gente precisa cuidar de tanta coisa ao mesmo tempo. Olha só, a gente precisa cuidar de como a gente se relaciona com a angústia, nós que somos adultas e adultos, com a angústia de ter perdido a nossa liberdade de vir e entendendo que isso é em prol do coletivo. Ou Sim. seja, a gente precisa fazer isso. A gente era para ter tido um lockdown, a gente não foi cuidado pelo Estado com orientação, né? Os caras estavam vendendo remédio de verme como se fosse remédio de preventivo. Veja, onde a gente se meteu. Então, nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto família, a gente teve que construir a nossa própria relação com esse período. E é muito difícil quando não tem nada amparando a gente do ponto de vista institucional. Então, a casa de vocês, para mim, é um recorte muito preciso, inclusive, desse tanto de cuidado que tem que ter. Que primeiro, assim, o cuidado para a gente se manter vivo, porque esse vírus mata. Em se mantendo vivo, da gente cuidar do nosso juízo, nós adultos, tá, ainda. Vou chegar na criança já, vou chegar na Valentininha já. Nós adultos, como é que a gente lida com isso diante de todo o cerceamento que há das relações da gente que são tão complexas? Não só apenas a relação de vocês como casal, que se mudou de São Paulo para uma cidade do Nordeste litorânea, uma mudança sua de emprego e uma também transição dele de carreira. Olha quanta coisa para cuidar. Cuidar das emoções, cuidar dos afetos, cuidar desse encontro de vocês. Você falou entre abismo versus encontro. Então vamos lá. Cuidar de como acontece o encontro de vocês nesse espaço que é de isolamento, cerceamento, dor, luto, tudo isso. E agora eu queria fazer o recorte da Valentininha. A Valentininha, ela nasce... A perspectiva da história que ela tem, única, é essa. Um mundo que precisa estar isolado, que não está lá interagindo no meio, né, de um parque todo mundo se abraçando e lambendo a mesma areia. Então, a sua filha, ela nasce com um prisma, uma lente absolutamente diferente da sua e do seu parceiro. E aqui eu queria estabelecer uma coisa, porque quando ela diz assim, a minha filha sentindo falta de tal coisa, não. Ela Quem não está sentindo quem falta, tá sentindo falta é você. é você. A sua filha, o repertório que ela tem, como um bebê que nasce na pandemia, é este. Ela não tem nenhuma outra referência do que seja a vida e o convívio social que não este. Como é que vai fazer para a gente também cuidar dessa Valentininha quando daqui a alguns anos, e não vai ser muito rápido não, mas quando daqui a alguns anos a gente tiver outros métodos e modelos desse convívio, e ela vai ser jogada no lugar e dizer, então a gente pode conviver assim também? Então quer dizer que os avós e tios e primos, e a gente pode se abraçar aqui e tal. Não precisa usar máscara, dá beijo na bochecha. Então assim, é muita coisa para cuidar que essa pandemia trouxe. E aí, estou fazendo esses recortes inteiros porque assim, eu acho que só observando o tanto de coisa que a gente tem para cuidar que a gente percebe o quanto também é importante para a gente sobreviver, ficar bem, cuidar da relação dentro desse contexto. E aí, como é que vocês vão escolher cuidar da relação diante dessas distinções tantas que vocês têm, feitiço de Áquila, voltando aqui, mas como é que faz para cuidar disso diante desse? Esse é o contexto que a gente tem agora. Tem uma outra coisa do dilema que me pega, que ela percebe, na verdade, que não foi exatamente a pandemia. Vem de antes. Vem de antes, né? E aí, amor, eu lembrei da série que a gente está assistindo. A gente está assistindo Scenes of a Marriage no HBO, que é, na verdade, uma releitura de um filme de 79. De uma obra de Ingmar Bergman. E são 3 capítulos, a gente assistiu 2. E é uma angústia. Nossa Senhora. É uma angústia. Olha, gente, eu super recomendo e, gente, eu super não recomendo. É uma angústia tão brutal e tão reconhecida, tão íntima. Muito. Né?
tanto gatilho na cena. Nem fale. E eu fiquei pensando assim, será que vocês, Valentina e Enzo, conversaram sobre esses estranhamentos? Hoje a gente estava respondendo umas caixinhas, eu e Peu, de perguntas, né, que a gente No Instagram, que a gente tá quase começando o duo. Terça-feira a gente começa, que é a nossa jornada para casais. E uma pessoa falou assim, uma mulher falou assim, eu sinto um pouco de inveja do sucesso profissional do meu marido. E eu acho que reconhecer esse tipo de sentimento que nos atravessa é muito importante para a saúde do relacionamento. Maravilhoso. Então, quando ela é o estopim de uma mudança de estado, que não necessariamente é simples, não necessariamente é prazerosa, não necessariamente é fácil, né? Ainda que você saia de São Paulo e vá para a praia, muito melhor, mas não é fácil, né? E aí ela vai para ser professora universitária. Puta que pariu, você é foda, Valentina. Né? No meio de um puerpério agora. Vai vendo. E esse cara vai junto. Esse cara já vem de uma relação super frustrada com o próprio trabalho, né? Larga esse funcionarismo público para fazer o que exatamente ainda não se sabe ou ainda não é um terreno sólido no qual ele pise tranquilamente. Então, isso é muito sério numa relação. Isso por si só já é um abismo que às vezes não dá para transpor, de fato. Por quê? Primeiro, você precisa reconhecer que você está puto com o sucesso do outro. Que você, apesar de se colocar nesse movimento de mudança, você não queria aquilo. Ou você queria de outro jeito, ou você nem sabe o que você queria, mas porra, é a mulher que vai... Machista, patriarcal, legítimo. Porque a gente é feito dessa matéria chamada carne e osso, né? E quando a gente não dialoga sobre isso, aí isso vira. A gente coloca esse sentimento em uma outra coisa, a gente mascara ele, a gente não olha para ele. Ele pode virar na relação uma coisa passiva-agressiva, né? Uma retração, sei lá o que pode virar, para cada um vai virar uma coisa. Mas eu não sei o quanto vocês investiram tempo cuidando disso. E quando você fala no começo, né, que você diz que essa relação já tem 20 anos e que vocês estão casados há 12, culminando com esse dilema que você traz pra gente, eu fico me fazendo a pergunta, como foi esse percurso desses diálogos, né? Você falou assim, eu sei que ele precisa de terapia, mas não há o que o faça fazer. Imagino que você deva estar fazendo terapia. Então, quais são os efeitos desse autocuidar que impactam na relação? Se ele não faz terapia, tem outra coisa que ele faça por si próprio? Qualquer coisa, até futebol vale, velho. Mas não deve jogar, né? Porque ele tem medo de gente, ele tá com medo da pandemia. Então, ele deve estar sem escape nenhum para as individualidades dele e, ao mesmo tempo, ela coloca isso num lugar que é como se ele sempre fosse um pouco assim. Sim. Então, a pandemia, ela vira duas coisas ao mesmo tempo para ele. Ela vira um lugar de conforto de estar nesse lugar, porque ele gosta mais desse lugar. Você não, mas ele sim. E vira também, como você chamou de álibi, mas eu até queria questionar a palavra, porque assim, talvez não seja o álibi, mas ele tem uma motivação legítima para que isso aconteça. Eu não acho que seja um álibi não, viu, Valentina? Eu acho que qualquer preocupação diante dessa coisa da pandemia, ela é urgente para que a gente pare de se contaminar e matar, inclusive aqueles que são mais frágeis que a gente, aqueles que estão lá numa ponta que a gente nem enxerga. Porque o vírus chega lá e aí lá não tem plano de saúde para entubar, lá não tem... É complicado esse negócio. Então é uma responsabilidade social coletiva que começa dentro da gente mesmo. Então ele tem isso tudo colocado e tem nesse campo do cuidar-se, tem para mim algo que não vem no dilema, que eu fico muito curioso de saber, que é quais são esses processos de cuidar da individualidade. Porque se para você está fazendo falta conviver com outras pessoas, se para você está fazendo falta, como é que faz para que isso não seja um motivo de ruptura entre vocês? Em que lugar vocês conseguem chegar juntos, dialogando, conversando, que seja possível para ele e seja satisfatório para você? Tem que ter um lugar do meio se vocês estão dentro de uma relação e querem permanecer dentro dela.
né? Tem que ter esse lugarzinho aí de encontro entre essas vontades que faça com que você, né, tenha essa sua individualidade ali respeitada, porque a gente precisa para existir, e ele também. E tem no espectro do encontro de vocês, do casal, da relação, pactos que precisam ser conversados. E eu não sei como é que está sendo essa conversa aí. Eu sinto que aqui em casa, por exemplo, eu tenho muito mais essa necessidade, eu faço esse tipo de articulação do que Peu. Então, a gente tá aqui num dia de semana e eu digo, eita, hoje eu vou encontrar com uma amiga, vou encontrar com Valentina. E aí, vamos embora, encontrar com Valentina. Vou tomar um drink, vou tomar um café. E isso é importante para mim. Peu não articula desse lugar. Não consigo. Por enquanto não consigo. Não articula desse lugar. Para ele, se ele tiver ali a meia hora dele com o violão, dentro de casa sozinho, ele e o violão, para ele tá tudo certo, né? Eu já entrei num processo de achar que o meu jeito era o melhor jeito. Sim. Né? E ficar dizendo assim, não, mas você tem que fazer isso. Não, mas liga para fulano. Liga para ciclano. Vai. Não é possível, Peu, vai dar uma volta. Pega a bicicleta, né? E esse é o meu fucking jeito de lidar. Né? E é muito fácil a gente achar que o nosso jeito é o jeito certo. Muito. Eu queria te contar uma coisa. Sabe que ontem eu recebi um telefonema de Caboge. Hum. Caboge, falando de você aqui. E aí a gente conversou um bocado, falou sobre um monte de coisa. E aí no final eu disse pra ele, meu irmão, eu tô morrendo de saudade de vocês. Porque ele me contou que essa semana ele e mais 3 grandes amigos saíram. Se encontraram, sentaram numa mesa de um bar pra conversar e tal. E aí quando ele me contou isso, eu disse, meu irmão, eu tô morrendo de saudade de vocês. E aí ele mandou uma frase muito engraçada, ele disse, não, meu irmão, eu sei que você tá aí em Brasília, desde que você saiu do Recife, você só faz amigo, assim, pessoal da NASA, Cara de cabode. Você só faz amigo da NASA, pessoal que tá conseguindo reverter o clima na Polônia, na Noruega, no Vaticano, aquele negócio todo. Mas, velho, aqui você tem casa com a gente. E isso me bateu. E eu que estava, eu tô, né, desde o começo da pandemia, evitando qualquer tipo de traslado para qualquer lugar. Ontem, quando eu desliguei com ele, me veio uma conversa que a gente teve, amor, que era isso, assim, né? Eu disse pra Lua, não, eu quero ir pro Recife, passar 4 dias, me trancar no estúdio com os meus amigos, gravar a música e voltar. E fiquei com isso. Aí logo depois você emendou, porque olha como são as diferenças assim. Tu emendou dizendo assim, não, mas aí eu quero também, porque eu vou aproveitar, vou visitar minha avó, vou visitar Blin, vou visitar não sei quem, vou visitar não sei quem mais. E eu fiquei em pânico com isso. Então eu não fui à frente com a minha viagem pra tocar, porque eu disse, velho, eu não vou tocar esse frente, porque, bicho, se vai começar uma interação gigantesca e tal, não, tô com medo. Então eu acho que a gente lida com, nesse caso específico, a gente lida de um jeito parecido com a Valentina. Eu não sei se eu sou tão apavorado quanto o Enzo dela, né? De, por exemplo, chegar na praia e ficar tenso. Tal. Acho que eu chego na praia e não fico tenso, não. A gente não foi pra praia durante a pandemia, mas eu tô supondo aqui. A gente foi pra cachoeira. Então não acho que fico não exatamente panicado com isso, não. Mas não é uma ação que vem de dentro de mim. Não sou eu que digo, né? Vamos pra tal lugar, né? Não vem. E aí soma-se, né, a essa rusga causada pela mudança, pelo trabalho e tal, soma-se a isso um bebê. E aí vamos falar sobre o que é a chegada de um filho num casal. Não é fácil. E na pandemia. Escute bem aí, prezado ouvinte que tá aí, ó. E sem rede de apoio, né? E longe da família. Então, Valentina, tem muitos processos, tem muitas feridas abertas. E aí tem uma suposta pergunta do ouvinte. Eita, então peraí, Caboge, solta a vinheta. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Diga lá. Você pegou A, eu tô até com medo. Diante de tantas feridas abertas, o que fazer? Apostar numa cicatrização ou soprar e sair correndo? Deixar lá para deixar aberta mesmo. O que faz? Porque tem tantas pontas, né, soltas nessa história, não cuidadas diante do que ela traz, né? Não tem apenas a pandemia e essa diferença entre eles, né? Tem a pandemia, tem o bebê,
tem o puerpério, tem essa mudança de trabalho, tem a perda da mãe. Eu fiquei pensando, né? O que significou quase perder o enterro da mãe? Alguém é o culpado. E a culpada é ela, porque foi ela que passou no concurso e que me levou para longe dessa família, que eu nem necessariamente gosto, mas, porra, minha mãe morreu e eu quase não chego. Então, sabe? Vou nem titubear com a resposta. Investir, sim, no cuidado com essa ferida, na asepsia dessa ferida, da cicatrização, de lembrar onde ela fica, olhar para ela de vez em quando e lembrar por que existe essa cicatriz. Sabe por quê? Porque se em 20 anos de casados essas diferenças estavam colocadas e elas nunca foram um convite à ruptura, se nesses 20 anos essas diferenças estavam no lugar em que eles encontraram estratégias para manter as suas individualidades, fica para mim evidente que quando essa ferida se forma, vem um dedo dentro dela chamado pandemia de Covid. E, volto a dizer, sobre isso não temos literatura suficiente, nem científica nem emocional, para saber que tipo de enfiada de dedo é essa nessa ferida, a ponto de tirar a gente de todos os eixos emocionais da gente. E que desembocam em decisões que a gente pode tomar a partir de um recorte da história de uma relação dentro da pandemia, que é uma coisa que a gente nunca atravessou, e transformar isso numa régua de felicidade dentro de uma relação. Ou de possibilidade de entendimento. A pandemia é radical nas nossas relações afetivas e amorosas de 2 anos para cá. É radical. Tudo que a gente sentia que podia nos distanciar, ou que gerava conflito e confronto, e silêncio e falta de diálogo, tudo foi acentuado a uma potência radical. Se a gente tirar a régua por aí, a gente vai adoecer muito mais do que o que a gente já vai adoecer por conta dessa pandemia. Diante desses lutos todos, especialmente essa questão de lidar com luto, como nunca a gente teve que lidar. Então, eu acho que é uma tarefa muito difícil, não acho que é fácil pensar nisso no calor das decisões, mas acho que é possível e preciso olhar que há um recorte no tempo que é algo que a gente nunca tinha vivido. É como uma guerra. Se um casal identifica que tem alguma coisa que está afastando eles e começa uma guerra no país onde eles estão, há um trauma que está em acontecimento. E aí, no meio desse trauma, a gente tomar essas decisões pautados como se a guerra fosse a régua da relação, acho que a gente pode estar enfiando outros dedos na ferida. Puta que pariu, amor. Quem? Essa sua fala. Eu acredito nisso muito. A gente tem ouvido, meu amor, eu e você, inúmeras histórias. Inúmeras. Inúmeras. Sem fim. Eu lembro que com 3 meses de pandemia, eu gravei um vídeo que era Não Separem, e coloquei lá no meu Instagram. E uma semana depois eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, eu apaguei esse vídeo. Sabe por quê? Porque vieram tantas dores de casais que ainda no começo da pandemia, dizendo assim, mas eu não estou conseguindo, mas eu não estou... Essa sua mensagem, as pessoas dizendo, né? Essa sua mensagem é ótima, ela me emocionou, mas eu não estou conseguindo, eu não estou sabendo o que fazer e tal. Eu disse, espera aí, eu estou falando por mim. Era pra mim, Era né, pra esse mim, vídeo. desculpa, se vocês acharam que era pra vocês, perdão. Inclusive pra qualquer pessoa que me siga aqui nas redes sociais, viu? Tô precisando lá de seguidores. PUB Fonseca. Lua, quando ela me marca, sempre chegam 100 pessoas novas, eu amo. Mas, agora falando sério, sempre que eu falo, eu sempre fico com medo danado, porque assim, eu só falo sobre mim nessas redes. Eu falo sobre a minha vida, os meus afetos, sabe? E eu tirei esse vídeo do ar porque eu disse, peraí que eu não tô entendendo qual é o tamanho desse problema, não. E aí essas conversas passaram a ser de 1 para 1. Porque as pessoas começaram a chegar muito para mim e para a Lua, que era assim, não sei mais o que fazer, olha para esse problema. Só que era um problema que se ele tivesse fora de um contexto como esse, de isolamento, confinamento, trauma, luto, medo, seria completamente diferente a maneira de resolver. Porque imagina a situação desses dois. Imagina a Valentina dizer assim, caramba, eu tô precisando de um tempo, vou viajar, quero viajar sozinha, ou quero viajar com minhas amigas, Enzo fica aí com a Valentininha e tal. Viajar para onde? Que lugar hoje é seguro com essa pandemia? Então, é tanta coisa aqui no meio que eu acho que a gente precisa olhar para esse recorte. Eu te escuto e fico mexida pra caramba, porque
Eu acho que sim, você tem razão. Ao mesmo tempo, eu acho que as mulheres, elas tendem a suportarem as dores mais do que elas dão conta. Eu acho que por conta da nossa socialização, né, de que a gente precisa dar conta, de que o casamento é uma grande instituição que é o destino para a felicidade, que uma mulher, o sonho de toda mulher é se casar, né? E aí tem um filho, e aí, caramba, é a realização completa. Eu acho que essa visão que a gente cresce com ela, que está colocada na sociedade, né, ao nosso redor, é o ar que a gente respira, faz com que a gente, muitas vezes, permaneça em relações que a gente não cabe mais, que a gente não quer mais estar. Concordo demais. Né? Sim. Então, fico dividida, sabe? Escuto isso e digo, cara, é verdade. Porra, eles têm 20 anos juntos, 20 anos onde a individualidade, que é a conquista mais bonita que um casal pode ter, ela já era parte, né, da dinâmica, ou seja, eles já tinham conquistado a coisa mais difícil, né, de um casal, que é essa percepção sobre o espaço que cada um ocupa. E aí primeiro vem a mudança, pandemia, bebê, né, e tudo isso mistura tudo, embola tudo, e aí fica tudo turvo. E aí, de fato, eu acho que não dá para saber o que fazer, assim, que decisão tomar. Fico ou vou embora? Esse abismo, pulo ele ou abandono ele? Viro de costas e sigo andando, né? Deixo esse abismo para trás. Porque tá tudo misturado, né? Porque esse momento não é simplesmente a coisa em si, é a coisa potencializada por esse atravessamento histórico que você traz. Mas eu queria convidar essa Valentina a entrar em contato com o que são os desejos dela mesmo. Assim, qual é a observação dela, nua e crua, sobre essa relação? Sabe? Será que essa coisa que ela chamou de individualidade, e ela olhando como sendo algo bom, será que isso era bom de verdade? Será que ela não sentia falta desse Enzo, de uma parceria? Será que ela sempre não sentiu falta de um parceiro? Sei lá, eu tô aqui pensando alto com você, olhando esse dilema. Porque é difícil, né? Às vezes a gente se espreme para caber porque a gente acha que é isso que a gente tem que fazer, porque foi essa mensagem que a gente recebeu. Segure a onda, sabe? Não larga esse casamento é o que você tem, esse marido é maravilhoso, é um cara legal, sei lá várias coisas que a gente ouve, né? Então é preciso muita autoobservação e honestidade. E ser honesta com a gente mesma é muito difícil. Porque nesse percurso onde eu vou tentar entender tudo que eu sinto, tudo que eu vivi, a história inteira dessa relação, eu posso chegar num lugar que caralho, eu nunca tinha visto isso dessa maneira. E isso dá uma vergonha tão grande e uma raiva tão grande que eu não consigo mais me mexer. Mas então, Valentina, que diante do que você sente, que é só seu, não é da Valentina, não é do Enzo, não é da sogra, não é da mãe, não é de ninguém, que você se acolha, sabe? Porque é muito importante a gente conseguir se acolher nesse processo. Eu amei essa sua fala e eu tô 100% com você nesse convite a Valentina a pensar nisso. Queria também dizer que eu tô também 100% abastecido aqui, não só da empatia ou tentativa de empatia pelo que a Valentina traz, mas também do sentimento de compaixão em relação ao Enzo. Acho que a linha que separa a individualidade do individualismo no meio de uma pandemia, ela é muito sutil. Eu acho que muita gente atravessou a linha da individualidade para o individualismo com a justificativa da liberdade de poder ir e vir e tal, e essas pessoas se misturam, inclusive, com quem foi negacionista até agora nessa pandemia. Então, é um lugar muito delicado. Então, sinto também compaixão pelo Enzo, porque tem algumas dores dele, que eu imagino que ele sinta aqui, que ela fala, que me são muito familiares. Eu não sei nem exatamente se ele sente, mas só o fato dela narrar me são muito familiares, né? Então, essa mudança de estado, porque é a carreira da sua companheira, deveria ser algo absolutamente natural. Mas como secularmente a gente carrega, nós homens, né?
essa história que foi contada patriarcal de que a gente deve ser provedor, quando isso cai no colo da gente, a gente não sabe o que fazer. Isso aconteceu comigo em 2007, quando Lua me ligou, dizendo assim, ela em São Paulo fazendo um curso, eu estava no Recife, e ela disse, recebi uma proposta de trabalho para ficar em São Paulo, o que é que eu faço? E eu disse para ela, ué, aceita. Ela disse, mas e você? A gente estava casado, tinha alguns meses. Eu disse, não, eu vou tirar 15 dias de férias e vou tentar ir para aí rodar para conseguir emprego. E foi o que levou a gente a São Paulo naquela época. Mas era uma mudança de carreira dela. E eu sei o tamanho dessa dor, porque para mim era apavorante pensar que podia ter essa inversão dessa lógica estrutural, histórica, perversa, porque isso é raiz, dentre muitas coisas, do patriarcado, do machismo. É perversa, mas que a gente não tem repertório emocional, nós homens, para lidar com isso, nem com a vergonha de deixar de ser o provedor, a culpa de não conseguir dar conta, né? O medo de achar que essa mulher ela simplesmente vai embora, viver a individualidade dela e que eu não faço mais parte, que isso tudo é uma fantasia criada pelo medo, pela vergonha, pela culpa, por tudo isso. Então, sinto muita também compaixão pelo Enzo, pelas coisas que ele está sentindo, e especialmente nesse quesito específico de individualidade versus individualismo, que é quando ela narra essa preocupação dele com a questão da pandemia e da transmissão. Porque quando ela fala isso, eu me vejo também nesse lugar e eu digo assim, caramba, deixa eu te contar, Valentina, do lugar de onde eu vejo, para mim também é muito apavorante pensar nessa pandemia, porque ela pode matar qualquer um da gente. Então, assim, então a gente precisa cuidar disso. A gente tomou 2 doses, então o risco da gente morrer agora, nesse momento, é muito pequeno, mas a gente não sabe ainda quais são os desdobramentos. Se a gente vai ter que tomar reforço de dose daqui a pouco, se vai ter uma mutação que a gente vai ter. O que a gente precisa, na verdade, é frear a pandemia. E o único jeito de frear a pandemia é a gente... votando 13 em 2022. Pronto, é isso. Acabou, Guilherme. É a gente cuidar mesmo coletivamente. E aí a gente precisa cuidar da nossa individualidade e cuidar desse entendimento de que a gente vive em coletividade. Então a individualidade e a coletividade, elas podem andar juntas. E a gente pode fazer esse movimento nesse sentido. Então tenho muita empatia pelo movimento da Valentina, tenho muita compaixão pelo que o Enzo deve estar sentindo. Eu acho que esse é um dilema muito complexo, dos mais complexos que a gente já recebeu. E a gente recebe esse dilema, Valentina, de você, ainda no olho do furacão, porque a pandemia segue. Segue e segue matando. E segue tirando das pessoas a possibilidade de respirar. Ufa! Mas a dica do 13 eu gostei ali. Eu queria dizer também, Valentina, que não é sua responsabilidade cuidar desse Enzo e do que ele sente. Verdade. Todas essas angústias colocadas a gente já falou aqui, né? Fazem sentido, mas elas estão pesando na relação de vocês, que agora tem uma pequena, né? Uma pequena que você gostaria de apresentar o mundo para ela, né? Que você gostaria de ir e vir com ela. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem precisar disso. Eu me conecto, eu também preciso disso. Mas eu não sei o quanto você precisa se disponibilizar para toda vez arrastar esse Enzo porta fora. Porque se você tiver isso como missão, talvez fique pesado demais para você. Muito. E aí é isso. E aí ele precisa olhar para o que ele aguenta, o que ele dá conta. E é por isso que eu falo de persistir no encontro nesse sentido, assim. Porque talvez se vocês conversarem sobre isso de um lugar que não seja acusatório, nem de diferenciação, mas seja de aproximação, porque coisas diferentes eu já vi que vocês têm um bocado. Mas de um lugar de aproximação, dizer, não, eu respeito a sua decisão, e o outro também diz, eu respeito a sua decisão, com os devidos cuidados para aquela pessoa que circula, que no caso é você, né, Valentina? Eu também, Valentina. Aí falei olhando para a lua aqui. Aí eu acho que faz sentido, mas realmente eu acho que estamos no meio, o trauma está acontecendo. Sim. Então a gente ainda precisa
atravessar um bom tempo para a gente talvez cuidar das feridas que agora ficaram escancaradas. Ai, querida, receba meu abraço. Meu também. E você também, Enzo. Valentininha, para tu também. Inscrições pro Duo vão até amanhã, sábado. Eita, verdade. Dia 2 de outubro. Não, já saímos de setembro. Glória a Deus, Senhor, Hosana nas alturas. Eba! O que foi esse mês de Caô, setembro, cabecilê. pelo amor de Deus. Eu não sei, mas entramos em outubro. Daqui a um ano, se você tivesse, assim, num domingo, assim, tipo 3 de outubro, você tivesse que escolher uma urna para estar, onde você estaria? Me conta, só para saber, assim. Daqui a um ano, vamos falar sobre daqui a um ano. Onde você estaria? Vai comer o barulhinho? Eita, apareceu a foto de quem? Meu barbudinho. Oh, coisa linda. É isso. Vamos se preparar, gente. Vamos se preparar porque, na verdade, o ano começa hoje. O ano começa agora em outubro. A gente tem um ano pela frente para a gente se desfazer dessa cagada que fizeram com o país enorme. E a gente vai se desfazer. Para quem quiser vir com a gente no Duo. Eita, o assunto era esse. Inscrições até amanhã, sábado, dia 2. Ela tá boazinha das gente, agendas. me ajuda. Sábado, dia 2 de outubro. A gente começa a nossa jornada na terça-feira. É uma das coisas mais lindas e potentes que a gente pode fazer pela gente, pela relação, pra gente com o mundo, pra gente com o outro. E... Inclusive, Valentina, fica aqui o convite, viu? Fica a dica. E, gente, é um nível de troca tão profundo que acontece, né, entre as pessoas que estão no Duo. Isso não quer dizer que você vai lá e vai falar a sua história. Muita gente me pergunta isso. Pode assistir, mas sem conversar? Pode ficar lá na turma do fundão, caladinha, só observando? Pode. Você faz o percurso do jeito que for melhor para você. Mas é demais. Então, deixo aqui esse convite. www.redeamparo.com.br/duo. Se inscrevam. É isso, minha gente. Muito obrigado por hoje. Eu ia dizer nessa quinta-feira, né? Mas quem ouvir depois vai saber que esse foi ao ar, esse episódio 106 foi ao ar numa sexta, né? Então a gente queria agradecer a vocês por hoje. Muito obrigado. A gente se encontra próxima semana. Valentina, obrigado por ter enviado seu dilema. Espero que vocês fiquem bem. Espero que vocês cuidem juntos do que está posto. Um beijo, querida. Até a próxima quinta. Acabou, solta a vinheta. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.